Olá a todos, boa noite. Boa noite, doutora Fabiana, doutor Eduardo Facchiani, um querido de longa data, que faz tempo que eu não vejo, o mestre Raul Canal, Boa noite, meu amigo. boa noite, e o querido Alexandre Cataoca, que é um irmão guerreiro, junto com o Raul, na nossa epopeia sobre humanização e judicialização da medicina. Bom, boa noite a todos. Eu gostaria de começar falando sobre conceitos básicos. As pessoas hoje acham que humanização é a mesma, você tem que abraçar a árvore, coisa de RH e etc. E, na verdade, as estratégias de humanização elas estão relacionadas à comunicação, a comunicação eficiente, comunicação não violenta, comunicação produtiva. Essa comunicação pode ser intra ou extracorporativa. No ponto de vista da comunicação intracorporativa, o mais importante que a gente tem que entender é a presença do storytelling. O que é storytelling? Storytelling é um modo de transmissão de informação que se utiliza de componente empático. As pessoas falam muito hoje sobre empatia, empatia se colocar no lugar do outro. Não, empatia não é se colocar no lugar do outro. Empatia significa reconhecimento do estado emocional do seu interlocutor. Colocar-se no lugar dele já é uma questão de vontade, e essa vontade pode ser caracterizada como compaixão ou altruísmo, em função dos riscos emocionais que a gente corre ao se colocar no lugar das pessoas. Mathieu Ricard exemplifica isso muito bem, porque quando você vai se colocar no lugar de uma pessoa, você sempre pode ter memórias afetivas que necessariamente possam não te fazer bem. Muito bem. Então, a humanização ela é caracterizada pela transversalização da comunicação. O que é transversalização? Lembra da história da equipe multidisciplinar, que a gente tem que falar com todo mundo tem que estar sabendo do caso, então vamos nos ater à área da saúde ou da prestação de serviço, onde essa estratégia de comunicação ela tenda a levar a uma sensação de acolhimento por parte do receptor da informação. Isso é muito importante, porque é o que a gente sabe, que 90% das ações judiciais hoje elas ocorrem em função da quebra da linha de comunicação entre médico e paciente. Muito bem. Isso é muito importante. Essa comunicação transversalizada, quer dizer, você falar com as várias equipes de atendimento, ela é importante porque ela aumenta a segurança do paciente, ela diminui a possibilidade de erros e ela faz com que você tenha um envolvimento da família do paciente, que ao se fazer isso, você estimula a aderência ao tratamento. Né? Todos nós já tivemos oportunidades de trabalhar de prescrever uma conduta, uma medicação, e o paciente não utilizar porque alguém da família falou que não, isso não é bom. Não, então eu fiquei assustado, preferi não usar. E isso é uma coisa que realmente atrapalha, não é uma condição que seja producente para todos nós, né? Então, o envolvimento dos familiares nas estratégias terapêuticas, ele está intimamente relacionado ao fato de você se comunicar com eles. Você tem que respeitar as limitações de compreensão, tem que aprender a falar numa linguagem que fuja do jargão da profissão, de uma forma geral.
E quando você tem essa linha de comunicação bem estabelecida, você consegue resolver muito melhor os conflitos. Então, resolução de conflitos interpessoais, gerenciamento de crise, todas essas linhas de comunicação, elas estão embasadas em estratégias específicas dos processos de humanização. Então, a humanização, ela, além de você conseguir proporcionar um ambiente menos hostil do ponto de vista da sua clínica, do seu consultório, do meio hospitalar, normalmente produzindo, tendo obras de arte, música. No Einstein tem um projeto, fiquei 3 anos fazendo essa parte de treinamento em humanização lá no Einstein pelo Plant Tree. E para mim foi bárbaro, porque você consegue diminuir as situações sabe, aquelas farpas que existem entre equipe médica, equipe de atendimento de enfermagem, as várias equipes diferentes. Você consegue reduzir. Adoção de arquitetura hospitalar, que é muito importante, adoção de estratégias de conforto, por exemplo, com espiritualidade. Uma das coisas que a gente aprendeu lá foi muito interessante no Plant Tree, é que os pacientes que recebem suporte espiritual das suas linhas religiosas, eles têm até 30% a menos do tempo de internação hospitalar. Então, isso é um dado muito relevante. Da mesma forma, as pessoas que têm uma vista nos seus quartos, nos seus leitos, elas têm uma janela com uma vista de longo alcance, de paisagem, elas conseguem chegar até menos 20% no tempo de internação hospitalar. Tanto que uma das situações é a gente começar a colocar painéis com paisagens e etc. Essas questões, elas dão resultado, elas efetivamente dão resultado. Então, a partir do momento que você consegue ter uma linha de comunicação, seja uma linha de comunicação, existem cursos. Uma das coisas que eu gosto, por exemplo, é dar treinamento para liderança. Então, como é que você faz esses treinamentos para liderança? Você faz, eu gosto muito de análises de personalidade. O que eu uso é do Taibi Kahler, que chama-se Process Communication Model. Então, você vai conseguir entender que tipo de personalidade está na tua frente e como esse tipo de personalidade te dá abertura para que você tenha a continuação do seu processo de informação. Porque quando a pessoa acha que não tem, ela se tranca e você não consegue de forma alguma trafegar com uma importância ou com uma influência dentro daquilo que você precise fazer, né? Isso pode ser feito tanto do ponto de vista corporativo, quanto pode ser feito do ponto de vista educacional do seu staff. Isso é algo fundamental, quer dizer, você educar o seu staff. O sistema de saúde inglês hoje, ele usa estratégias de storytelling. É isso que eles fazem. Para a educação de staff, para a educação médica, para todo mundo, a gente fala muito de storytelling. Então, o que é o storytelling? O storytelling, ele te chama numa base emocional, onde você consiga realmente compreender os apuros de quem está deitado lá na sua frente, no leito, o que quer que seja. Então, o storytelling, ele está baseado na jornada do herói, né? O herói está no seu mundo comum, que ele é o paciente, aí ele tem um chamado, que é a doença em si, ou a condição que o leva a procurar um mentor. O mentor somos nós, é o médico, é o advogado, né? E esse mentor vai te fornecer ferramentas
e ele vai te fornecer conhecimento suficiente para que você possa lutar, duelar com seus monstros. E esse monstro, quando for debelado, você volta com conhecimento e você volta novamente para o seu mundo comum, já transformado, com conhecimento adquirido, né? E ele funciona maravilhosamente bem. Para vocês terem uma ideia, só no PubMed a gente tem mais ou menos 1.900 artigos só sobre storytelling, exclusivamente sobre storytelling. Então, é uma estratégia, assim, eu já estudei muito, e ela é uma estratégia que efetivamente funciona, não é brincadeira, é uma coisa que é muito bem utilizada, e dentro dessa utilização a gente realmente consegue ter uma comunicação mais linear. Os casos são difíceis, uma das coisas que as pessoas me procuram muito é contorno corporal. E contorno corporal, as minhas cirurgias elas são um pouco mais invasivas mesmo, não tem, são transformações importantes. E essas transformações vão gerando dúvidas na cabeça dos pacientes, das pessoas, e é fundamental que a gente consiga trafegar tentando tirar a insegurança. Aquela fibrose que aparece no segundo mês, depois começou a desinchar, então aparece uma fibrose ou outra, como é que você vai tratar? A comunicação. Eu me utilizo muito de fisioterapia pós-operatória. Assim, tenho 3 fisioterapeutas que são muito, muito, muito boas, que eu inclusive, acabei formando em relação à fisiologia da cicatrização e etc. O teu staff, ele é muito importante na prevenção do conflito. Ele tanto pode ser um mediador de conflito, ou seja, um vetor, quando o discurso não bate, quanto ele pode ser um apaziguador. Então, ele funciona muito te trazendo informações adicionais, porque muitas vezes os pacientes não contam para a gente tudo que está acontecendo. Então, você educar o seu staff no sentido de obter informação para que você possa ter uma performance melhor no tratamento, é uma das estratégias estruturadas na comunicação transversalizada, né? Essas condutas, elas fazem uma coisa que o Dr. Baroudi, que eu tive a grande honra de acompanhar por um bom tempo, e ele dizia o seguinte, cara, eu já estou no final dos meus 40 anos de profissão. Para vocês que estão começando, aproveitem suas noites de sono. Então, tudo que você puder fazer para que você tenha paz, para que você... Todo mundo sabe como é você ter uma complicação e quando você olha para o paciente fica te olhando como se você fosse o culpado, não quer saber se aquilo é o desenvolvimento normal da terapêutica pós-operatória. Não, ele começa a te olhar. Então, e muitas vezes o clima fica muito tenso. Então, você aprender a sorrir na hora certa, você aprender a mostrar seriedade, você agir com humildade, etc., o paciente quer muito mais ser ouvido mesmo do que se digladiar. Bom, eu vou encerrando por aqui. Vocês, por favor, fiquem à vontade no final para a gente discutir um pouco mais. Quem tiver dúvida, o que quer que seja. Muito obrigado pelo convite. Estou ansioso por ouvir os meus amigos aqui que suceder-me-ão. Boa noite a todos. Meu nome é Fabiana Thier. Eu advogo para a ANADEM no estado de São Paulo. Estou aqui hoje representando a Sonadem em São Paulo. Agradecer a vocês todos pela presença. Doutor Marco, não consegui ler o seu currículo antes, mas eu tenho que ler agora.
antes do doutor Eduardo entrar, porque eu não posso deixar passar assim, né? Dr. Marcos Flávio Mastrodonax é um médico cirurgião plástico formado pela Santa Casa de São Paulo. Foi multiplicador Planet Tree, Hospital Israelita Albert Einstein, mentor em comunicação produtiva, gerenciamento de conflitos, humanização e qualidade de atendimento, coordenador do curso de atualização Einstein sobre os desafios da humanização. Tá certo? Tá. Corpo clínico externo como cirurgião plástico do Albert Einstein. Qualquer coisa você me corrige, tá? Meu Deus, é muita coisa. Mestrado profissional em empreendedorismo, FEA USP, regente adjunto do capítulo de gestão de carreira da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Eu dei uma resumida. Obrigada pela exposição, foi ótimo, adorei, sempre encantada, né? Daria para ficar aqui. Muito obrigado. Agora, vou passar a palavra para o doutor Eduardo. Vou ler o seu currículo também. Obrigada pela presença, por terem aceito esse convite. Doutor Eduardo Facchiani, relacionamento no vai falar sobre relacionamento do pós-imediato para a fidelização do paciente. Formado pela Faculdade de Medicina da USP em 1984, exerce sua atividade em sua clínica privada no Hospital Sírio-Libanês e Albert Einstein. Participa anualmente do Congresso da Sociedade Americana de Cirurgia Plástica e Reconstrutiva, além de outros simpósios e congressos no Brasil e exterior. Atualmente, membro da Sociedade Brasileira de Medicina Estética e da Academia Americana de Cirurgia Estética, coordena o programa de cirurgia plástica carente desenvolvida no Centro Comunitário Ludovico Pavone, na favela do Real Parque. Doutor Edu, a palavra é sua por 15 minutos. Tá ótimo. Primeiro, eu queria agradecer muito o convite, Fabiana, o convite feito por você, feito pela LADEM, para poder trazer um pouco da nossa experiência aqui, dentro daquilo que a gente faz todos os dias, né? O cuidado no pós-operatório, que parece uma coisa, às vezes, muito simples, muito óbvia, quando se vai dar um curso, quando se fala sobre isso na escola, nem sempre é visto na prática, né? Na prática, eu digo, claro, não é só na minha prática, mas a gente acaba tendo contato com pacientes que vêm de outras clínicas, que estão sendo atendidos por outros médicos, e a gente percebe que o grande problema que existe, um dos grandes problemas que existe no relacionamento do médico-paciente é justamente no pós-operatório, né? E quando a gente fala de fidelização, sem sombra de dúvida, é o pós-operatório que vai fidelizar o paciente, nos cuidados que foram recebidos e no resultado final da cirurgia, seja qual for a especialidade do médico. Dentro do meu ponto de vista, os cuidados começam já na própria consulta, né? Quando nós, médicos, fazemos uma consulta e vimos a necessidade de operar um paciente, seja pelo motivo que nós achamos, nós vamos partir para uma segunda etapa, que é convencer o paciente que ele deve ser operado. E a partir do momento em que nós o fizemos e o paciente resolve marcar a cirurgia, dentro do meu entendimento, ali já começam os cuidados que têm que ser tomados em pós-operatório. Muitas vezes, eu vejo muito colega que não se coloca no lugar do paciente. Ele é um médico, o médico tem uma tendência de se achar magnânimo e ele não imagina o que aquele paciente está sentindo, né? Paciente, para ele, o centro cirúrgico, que é meu dia a dia, para um paciente é uma ocasião muito especial. Ele não vai ao centro cirúrgico nem todo dia, nem toda hora, nem todos os anos. Muitas vezes ele nem foi na vida dele. Aquilo, de certa maneira, dependendo da pessoa, é assustador. E eu acho que a grande palavra que vai definir o paciente é desamparo. Ele se sente, muitas vezes, desamparado por falta de informações sobre a cirurgia, mas ele está indo para um mundo que não é o mundo dele.
onde ele tem medo de sentir dor, onde ele tem medo de se sentir mal e aonde ele tem medo, em última instância, de morrer. E nessa hora, o médico tem que entender esses medos do paciente. Tem que entender que não basta você dar um papel, fala para ele, olha, você vai para o hospital, se interna e fica tranquilo que vai dar tudo certo. Porque para ele é um mundo muito diferente, é um mundo muito assustador e ele não sabe o que vai acontecer. Então, eu acho que a partir do momento em que o seu paciente marcou uma cirurgia e eu vou entender que esse paciente se sente desamparado, ele está amedrontado, eu tenho que abraçar esse paciente, eu tenho que dar a ele o maior número de informações e de atenção para que ele não se sinta desprezado, para que ele não se sinta desamparado. Dentro da nossa clínica, nós, a partir desse momento, nós vamos fazer de tudo para que ele tenha o mínimo de trabalho possível num universo que não é dele. No caso da cirurgia plástica, seja desde estar entregando já as receitas do pós-operatório, estar entregando aquilo que ele vai estar utilizando no pós-operatório, cada médico tem sua conduta, mas sejam cintas, sejam máscaras para fazer suas como é que se diz? Suas compressas geladas, enfim, para que ele não se preocupe com isso. O que para nós é muito óbvio, mais uma vez eu volto a dizer, se eu compro uma cinta para pós-operatório de abdômen, e aí ele chega na loja e tem 30 tipos de cinta, e ele não sabe o que ele deve usar. Meu Deus do céu, será que eu vou usar a cinta certa? Então, a partir desse momento em que ele começa a se preparar para a cirurgia, nós temos que tomar um cuidado especial com ele, nós temos que oferecer a ele os nossos canais de comunicação, para que ele saiba que em qualquer momento da noite ou do dia, ele vai poder entrar em contato com a equipe, ele vai ser atendido pela equipe e ele vai ser tratado com carinho e consideração. O paciente faz uma lipoaspiração, no meu caso, ou seja, faz uma cirurgia ortopédica, enfim, e ele tem dores no pós-operatório, ele não sabe se essa dor é normal, se essa dor não é normal, e é nessas horas que o médico muitas vezes peca. O senhor toma um remedinho que fica bom. Também o senhor acha que vai ser operado e não vai sentir dor nenhuma? Então, é assim, forneça aos pacientes, antes da cirurgia, o maior número de informações que puder ser dado sobre esse pós-operatório, para que ele entenda que se você, médico, está esperando que ele vomite, explica que ele vai vomitar. Porque se você não explicou e ele vomita, ele acha que está acontecendo alguma coisa de errado. Se você falou que não ia doer nada e, de repente, ele começou a sentir dor no pós-operatório, ele vai achar que estourou tudo lá dentro. Porque ele não sabe, nessa hora, o paciente, nós já escutamos isso na faculdade, se vocês lembrarem, o paciente vira criança. Ele não sabe, né? Ele não pensa como nós, ele não tem a nossa experiência, ele está assustado. Então, forneça o maior número de informações, para que ele saiba que sim, vai inchar, vai ficar roxo, vai doer, e tudo isso é normal, e nós vamos estar do seu lado para estar lhe atendendo. Passado esse momento, o paciente vai para o hospital e, mais uma vez, você tem como cirurgião a obrigação de ter uma equipe que acolha esse paciente no hospital. Ele deve ter uma internação que deve passar tranquilo, ele deve ter uma equipe de anestesia, você deve ter uma equipe de anestesia que possa transmitir a ele segurança, paz, passar as informações todas que devem ser passadas. Ele vai ser operado, e aí, a partir desse momento, você desligou o paciente por conta da anestesia, e quem vai passar a ser o seu cuidado vai ser a família. Então, dê notícias para a família, fale o que está acontecendo, acabou a cirurgia, explique, a cirurgia foi ótima, foi super bem. Nossa, ele vai ficar desse tamanho, mas ele vai ficar lindo, maravilhoso, fique tranquilo. O paciente vai para o quarto, ligue para saber como ele está, como ele não está, seu assistente, você, cada um tem o seu esquema.
passe para vê-lo, tranquilize-o, que foi tudo bem, que está tudo bem e que tudo que está acontecendo é absolutamente normal. Se a primeira etapa foi bem cumprida, se a segunda etapa no hospital foi bem cumprida, o paciente passa a acreditar que você é capaz de resolver os problemas dele. E ele passa a confiar em você. Porque aí nós vamos para a terceira etapa, que é fundamental, aonde ele precisa ter a confiança de que se alguma coisa acontecer de errado, de não esperado, e acontece, nós todos que somos cirurgiões sabemos disso, as coisas às vezes, tem coisas que a gente explica, tem coisas que só Deus explica, tem coisas que nem Deus explica que acontecem no pós-operatório. Então, se acontecer isso, o paciente vai ter certeza de que você vai estar do lado dele e você vai saber resolver esse problema da melhor maneira possível. E nós entramos nessa terceira etapa, o paciente, então, confiante em você, e aí você vai fazer o pós-operatório, aonde ele precisa o tempo todo saber que as coisas estão bem. Ele vir no teu consultório e depois ser chutado, não funciona. Ele se perde, ele se sente desamparado. A mesma palavra que nós utilizamos no começo da nossa explanação, que é a única coisa que o paciente não deve sentir. Então, a partir desse momento em que a cirurgia foi realizada, nós vamos ter o maior número de cuidados pós-operatórios, de acolhimento que a gente possa oferecer. Claro que isso é dependente do tamanho da sua clínica, do tamanho da sua equipe, eu sei disso. Porém, o médico tem que estar presente, o médico tem que ver esse paciente, o médico tem que, se não é ele, é a equipe dele, é o assistente dele. Como o doutor Marco falou, ele gosta muito de fisioterapia pós-operatória, então tem a fisioterapeuta vendo ele, e tem retornos marcados. Gente, o que eu mais escuto hoje é quando eu pergunto para um paciente, muitas vezes, e quando é que você vai voltar ao médico? Ele fala, não sei, sabe que ele não marcou retorno? Acho que eu tenho que ligar lá e perguntar para a secretária dele. Desamparado, largado. O médico operou e não fala nem quando ele precisa voltar para ver. Às vezes, nós como médicos sabemos que ele nem precisa voltar, que não tem o que fazer, mas ele não sabe. Então, ele precisa voltar sim para um retorno, para olhar para a sua cara e para você dizer, tá tudo bem, correu tudo bem, a sua cicatriz está boa, nós vamos usar mais isso para melhorar a sua cicatriz. Mas eu quero ver, aí é muito do cirurgião plástico, né? Eu quero ver o resultado do meu trabalho daqui a 3 meses, daqui a 6 meses, ver se ficou bom. Se não ficou bom, lembra que você confia em mim? Então vem aqui que eu vou arrumar o que não ficou bom e vai ficar ótimo, vai ficar excelente. Enfim, faça dele um parceiro seu, para que o resultado seja alcançado. A hora que você cumpriu isso de uma maneira bacana, você tem o paciente seu para sempre. Gente, hoje eu tenho, esqueci quantos anos de formado eu tenho, mas eu tenho um monte. Graças a Deus, hoje tem uma clínica, uma clínica grande. Mas todos nós sabemos da dificuldade que é, ou que já foi em algum momento, para um paciente confiar em você e fazer uma cirurgia com você. E depois, muitos deles, ainda no caso da cirurgia plástica, ainda pagar essa cirurgia. Então, a hora que nós conseguimos isso, esse paciente é a pessoa mais importante que nós temos no nosso consultório, que é quem vai levar o nosso nome, que é quem vai nos indicar outras pessoas, fazendo com que a clínica cresça de uma maneira bem estruturada. Esse paciente não pode ser desprezado na hora que ele assinou o cheque, você esquece dele. Quanto mais atenção você der, quanto mais, nem que você fale que você quer ver a cicatriz dele daqui a 2 meses para ver se ficou boa ou não, ele vai se sentir acolhido. E eu acho que o acolhimento é a grande palavra da nossa palestra, disso que nós estamos falando, de como fidelizar o paciente no pós-operatório.
Paciente bem tratado é o paciente que mais vai retornar. Você sabe que eu já percebi no consultório, às vezes, não é nem o resultado da cirurgia, mas é saber que você vai poder cuidar dele da melhor maneira possível. E isso vai fazer com que ele continue com você. Então, fidelizar o paciente é isso. O melhor paciente que nós podemos ter é o paciente que já está dentro do nosso consultório, gente. Então, vamos cuidar dele. É mais importante cuidar dele e cuidar desse pós-operatório dele do que ficar tentando marcar mais cirurgias, porque ele vai te trazer boas cirurgias, ele vai te trazer outros pacientes. Não é mandando mala direta, não é fazendo mail, não é absolutamente nada disso que fideliza o paciente e que faz com que a sua clínica cresça. Mas de repente, lembrar do aniversário dele e dar o telefonema. Poxa, lembrei do seu aniversário, eu estava vendo a sua ficha aqui, olha, parabéns, bacana que você operou comigo. É isso que vai fazer com que a nossa clínica cresça. É isso que vai fazer com que os nossos pacientes continuem conosco. As pessoas hoje em dia, e todos que puderam observar nas suas clínicas o que vem acontecendo durante esse processo de pandemia, sabem muito bem que uma das coisas que mais acontece são pessoas que estão deprimidas, sem saber para onde ir, sem saber para onde correr. E você poder acolher essa turma é absolutamente incrível. E é isso que vai fazer com que o seu paciente sempre seja o seu paciente. Eu acho que é isso que eu tinha para falar. Queria agradecer mais uma vez o convite feito e dar espaço para os nossos próximos palestrantes. Obrigado. Doutor Eduardo, obrigada pelas palavras. Muito bom, assim, perfeito. Assim, você falou uma coisa muito importante que eu vou comentar aqui rapidinho no final, é sobre essa possibilidade de um pós-operatório, talvez não ser aquele esperado, né? Mas se a relação é boa, se a relação ela é saudável, se o paciente se sente acolhido, os problemas não existem. Muito difícil de acontecer. E o contrário, né, acontece. Perfeito. Eu adoro esse tema, então, obrigada. Agora eu vou dar a palavra para o doutor Alexandre Kataoka, que vai falar sobre os limites da propaganda médica e suas consequências. O doutor Alexandre é perito concursado do Instituto de Medicina Social e Criminologia de São Paulo, diretor do DEPRO, da SBCP, representante da SBCP no CFM e CODAME. Obrigado, Fabiana, mais uma vez pelo convite. E é muito interessante ter entrado depois do Eduardo do Marco, por conta deles ter passado um outro ponto, né? Que é a humanização e a fidelização do paciente, e não está dependente somente de mídias sociais, né? E essa é o contraponto que eu vou colocar, mesmo porque é o trabalho que a gente faz dentro do DEPRO e dentro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Bom, já fui apresentado aí pela Fabiana, não preciso de mais apresentações. Importante falar que eu não tenho nenhum conflito de interesse com nenhuma empresa. Eu trabalho no IMESC, sou concursado da Secretaria de Justiça e Cidadania. O IMESC, eu estou dentro do núcleo de perícias clínicas, então eu sou perito concursado de lá, e sou diretor do DEPRO, que é o órgão fiscalizador dentro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, e que atualmente a gente não está admitindo médicos que são antiéticos. Esses médicos não estão sendo aceitos dentro da sociedade. A gente está fazendo punições e todos os médicos estamos encaminhando para o CRM, tá? Bom, isso está mais do que batido. A gente sabe que esse tipo de propaganda, esse tipo de publicidade gera uma promessa de resultado, gera uma propaganda enganosa e faz com que muitos pacientes se seduzam por conta disso, né? E a gente bem sabe que prometer uma cicatriz de 2 centímetros de uma prótese mamária e não cumprir, isso lá na frente vai ser cobrado e isso vai ter problema. Tá? Isso a gente pega de mídias sociais, isso daqui foi fruto de uma denúncia do médico prometendo uma lipoescultura chapada HD com lipoenxertia de glúteo. A paciente escolher se ela quer uma barriga definida ou chapada, isso não existe, pessoal. Por favor, não façam esse tipo de propaganda, que essa propaganda induz sim ao erro.
tá? Bem como mostrar, republicar, repostar fotos de pacientes, ou mesmo colocar o resultado de uma cirurgia, falando que isso daqui está previsto no artigo 75, na reescritura de 2018, isso está errado, pessoal, não pode, porque isso daqui você está mostrando um resultado e está fazendo uma promessa de resultado, tá? Colocar como técnicas milagrosas, recuperações milagrosas, e que eu sou exclusivo na área, também isso daqui é abominável, porque chega lá na frente, a gente vai ter problema. Todos os médicos, o que a gente está fazendo, a gente está notificando esses médicos antes de tomar qualquer medida, mesmo porque a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica não tem o intuito de punir médicos, ela tem o intuito de educar os médicos, para que não ocorra esse tipo de problema que está ocorrendo, tá? Alcunhas de selos, selos de garantia, selos que eu sou melhor, falar que tem erros na técnica que o colega faz, isso não pode. Isso gera uma concorrência desleal e, lá na frente, você vai pagar por tudo isso. O que diz o CFM, isso todo médico sabe, ou deveria saber, que é proibido divulgação de fotos de antes e depois, bem como fotos de resultados. Isso já está mais do que batido, só que muitos colegas ainda o fazem e a gente não sabe muito bem o porquê. O Código de Ética Médica, ele tem essa resolução, que é 1974 de 2011 e a 2126 de 2015, que falam que a publicidade médica, ela tem toda uma análise do material publicitado feito por quem? Pelo CODAME do CRM. Então, pessoal, tem na dúvida? Faz uma pergunta para o CODAME, faz uma pergunta para o CRM ou para o CFM que eles irão responder. Isso, a gente falou da parte ética. Agora a gente vai na parte de direito civil, que entra no Código de Defesa do Consumidor. O artigo 37 é bem claro, que é proibida toda e qualquer propaganda enganosa ou abusiva. Então, médico que coloca foto, médico que coloca resultado, ele está, sim, caindo nisso, no Código de Defesa do Consumidor, artigo 37. Há cerca de um mês e meio atrás, teve um parecer jurídico, né, do PROCON de Minas Gerais, juntamente com o Ministério Público, que falou que, independente da área ou da classe de profissão, ou seja, se é dentista, biomédico, farmacêutico ou médico, que ele não esteja observando o Código de Defesa do Consumidor, fazendo promessa de resultados ou propaganda enganosa, eles serão enquadrados dentro do Código. Ou seja, todos os médicos que falam, a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica está punindo, ou o CRM é punitivo, ou o CFM é punitivo, não é bem assim, porque isso está previsto para as outras profissões também, mesmo que os conselhos de classe falem, pode colocar fotos de antes e depois, eles não estão incorrendo por um problema ético da profissão deles, porém, eles estão incorrendo com um problema bem sério dentro do Código de Defesa do Consumidor. Sem falar no Código Penal, que esse médico, esse profissional pode estar enquadrado em estelionato. Aí todo mundo fala, até criminal? Até criminal. Se fizer um boletim de ocorrência, por que pode entrar no criminal? Quando eu posto uma foto daquela, da modelo, né, e você induzir o paciente a fazer a cirurgia, é obter para si ou para outrem a vantagem lícita em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante de artifício ardil ou qualquer outro meio fraudulento. Isso pena de reclusão de 1 a 5 anos. 171, galera. O pessoal não vê isso, é estelionato, né? Aí todo mundo fala, e o Código de Defesa do Consumidor, o Código de Ética Médica, mas está também previsto no Código Penal. Então, médico que não se liga, dentista que não se liga, biomédico que não se liga, pode estar enquadrado aí, tá? Bom, a gente já sabe que a ministra Nancy Andrighi é a que mais faz julgamentos em terceira instância, e ela tem uma visão bem clara sobre isso. Prometeu, tem que cumprir. E o médico que não faz isso, ou o profissional da área da saúde que não faz isso, vai pagar lá na frente, tá? Promessa de resultado e Código de Defesa do Consumidor deixa de ser medicina, passa a ser relação de consumo, enquadra-se completamente no Código de Defesa do Consumidor. Prometeu, tem que cumprir. Prometi a cicatriz mínima de 2 centímetros nas minhas redes sociais, eu vou ter que cumprir essa cicatriz mínima. Se não cumprir, estou na roça. Complicações. Se você só promete através de fotos e não mostra a complicação, você está pior ainda. Se o seu termo de consentimento não contempla que pode acontecer isso, ou está dentro do Código de Defesa do Consumidor, o ressarcimento. Isso daqui é um caso meu, tá? Um caso meu, isso aconteceu
mas é aquilo, relação médico de paciente boa, você está dando todo o suporte para essa paciente, ela assinou o termo de consentimento e ela sabia, ela tinha uma gigantomastia, ela sabia que esse era um risco que poderia acontecer. Aconteceu e foi solucionado. Tem que ter bom senso nas redes sociais. Rede social não é para prometer resultado, rede social não é para fazer propaganda enganosa. Rede social é para você ter uma interação com o seu paciente ou com qualquer outra, ou até com os médicos mesmo, para informação. A rede social tem um poder informativo. E, mais uma vez, eu friso, somos completamente favoráveis da publicidade médica. Quem tem que falar sobre medicina é o médico. Quem tem que falar sobre cirurgia plástica é o cirurgião plástico. Então, o médico deve aparecer, só que ele tem que aparecer de uma maneira ética, não de uma maneira sensacionalista. Vou tentar passar o vídeo, não sei se vai ouvir. Bom, a ministra Nancy, ela passa, isso aí foi numa conferência médica, era da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, e ela passou o seguinte: o médico ele não deve prometer através de fotografias, pois o médico que faz isso, ele está sim prometendo um resultado, e se ele não cumprir nem próximo daquilo, ele vai estar enquadrado dentro do Código de Defesa do Consumidor e vai estar enquadrado ainda na promessa de resultado e na propaganda enganosa. Isso aqui é um breve relatório do que a gente tem no DEPRO, isso até mês passado, tá? A gente tem alguns procedimentos instaurados, a gente já teve 2 expulsões dentro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, fora o que a gente já teve de penas, né? Várias penas, e estamos mandando todo mundo para o CRM. Não está cumprindo, é um colega que está fazendo uma concorrência desleal para os seus pares. O par que está fazendo coisa certa, ele se sente prejudicado, e está, sim, fazendo denúncia. Só para vocês terem ideia, a gente recebe uma média de 20 a 30 denúncias diárias, tá? Bom, aqui eu passo para não ser sem noção, tá? Isso daqui é uma propaganda de um colega que foi expulso da sociedade, né? Que ele colocou um sanduíche com presunto para fora, para falar dos pequenos grandes lábios com hipertrofia e depois da cirurgia. Esse tipo de comparação, né, mesmo que não esteja escrito no Código de Ética Médica, isso é lamentável, um médico fazer uma comparação do órgão genital feminino com isso, tá? Esse colega foi expulso, tá? E, por fim, a gente coloca esse caso, que é um caso emblemático aí, né, que a gente conseguiu a interdição cautelar. Essa médica, nós conseguimos a interdição cautelar dela, ela foi expulsa da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, e isso para mostrar que medicina ainda é medicina e não é venda. Medicina não é, a gente não está trabalhando com um objeto, a gente está trabalhando com o corpo humano, com uma pessoa do outro lado. Então, a humanização hoje é a palavra-chave para a medicina, tá? Eu deixo aqui meus contatos para quem tiver qualquer tipo de dúvida, entrar em contato conosco, a gente está à toda disposição, tá bom? Doutor Alexandre, obrigada mais uma vez. Sempre aqui aprendendo bastante, né? 20 anos fazendo a mesma coisa, mas cada apresentação sua, eu estou sempre aprendendo alguma coisa. Obrigada por ter aceito o convite, viu? Obrigado, Fabiana. Eu vou chamar agora o Dr. Raul Canal, que vai falar sobre protocolos de segurança em cirurgia plástica. O Dr. Raul é advogado, especialista em direito médico pela Universidade de Coimbra e pela Universidade Corporativa da ANADEM, UCA. Membro da World Association of Medical Law, presidente da Sociedade Brasileira de Direito Médico e Bioética, ANADEM, presidente do capítulo brasileiro da Associação Latino-Americana de Direito Médico, a SOLADEM, presidente do Supremo Conselho Internacional Acadêmico da Academia Latino-Americana de Ciências Humanas, ALAC, autor dos seguintes livros: Exercício da Medicina e suas implicações legais, Direito Médico, Erro Médico, o pensamento jurisprudencial brasileiro sobre erro médico no terceiro milênio, Código de Ética Médica comentado. Doutor Raul, você tem 15 minutos para falar. Obrigada pela presença. Boa noite a todos, obrigado pelo convite. Parabéns à doutora Fabiana pela iniciativa, a Soladem de São Paulo também, por terem encampado a ideia. Parabéns, doutor Cataoca, doutor Massandonax, doutor Eduardo também, pelas brilhantes conferências que me antecederam aqui.
Pedimos para falar sobre protocolo de segurança em cirurgia plástica. A gente tem uma pequena experiência nisso, porque há 5 anos a gente vem acompanhando milhares de cirurgias todos os meses, né? Só no ano passado foram 22 mil cirurgias plásticas, as quais nós demos cobertura para eventuais intercorrências. Então, nós temos, talvez, a maior casuística, mais concreta, mais real, porque quando a sociedade faz uma pesquisa com os cirurgiões a propósito das intercorrências, você manda a pesquisa para 6 mil cirurgiões plásticos, 200 ou 300 respondem, poucos deles vão ter o trabalho de rever prontuários para ser totalmente sincero, totalmente fiel às informações. Aqui no Cirurgia Segura da Anadem, nós temos uma amostra totalmente verídica. Por quê? Se a cirurgia for coberta e se houver intercorrência, ela sempre é noticiada, ela sempre é registrada para nós. Pode ser uma intercorrência que necessitou de uma reabordagem ou de uma drenagem que custou 100, 200 reais ou até 150 mil reais. Então, e nós temos todos os dados desses pacientes para acompanhar qual é o tipo de cirurgia que gera intercorrência. Quando nós lançamos o Cirurgia Segura, em 2016, no Congresso Brasileiro lá de Fortaleza, a SBCP, na sua revista Plasticos, estampou na capa justamente o termo cirurgia segura e publicou um score de risco cirúrgico ou de segurança cirúrgica. Esse score ele leva em consideração alguns dados do paciente. Primeiro, a idade do paciente. Segundo, o índice de massa corporal. Terceiro, eventuais comorbidades pré-existentes. Fatores tromboembólicos, a área corporal a ser cirurgiada, a asa 1, 2 ou 3 de risco cirúrgico anestésico e o tempo da cirurgia. Para cada um desses itens é atribuído uma nota, certo? E se a soma de todos esses itens chegar a 16, é porque não é para você operar. Esse paciente, com toda certeza, vai ter algum tipo de intercorrência e geralmente grave. É o paciente que não é para ser operado. Ou ele vai ter que emagrecer, vai ter que tratar a hipertensão dele, vai ter que tratar alguma comorbidade que ele tenha, algum fator tromboembólico, certo? Ou você vai ter que reduzir o tamanho da cirurgia, vai ter que restringir a um procedimento, não associar com outro, porque se fizer isso, com certeza haverá intercorrência. Nessa mesma revista, nós publicamos um estudo que nós fizemos pela Anadem, analisando em mais de 30 mil cirurgias plásticas, e vimos o tipo de cirurgia plástica, o tipo de associação em que geraria intercorrência. E, no geral, nós concluímos, e esse foi a base do estudo que nós utilizamos para fazer o cálculo atuarial do Cirurgia Segura, que 1,7% das cirurgias plásticas geram algum tipo de intercorrência. Desde a mais simples, um simples hematoma, um simples seroma, uma simples deiscência de pontos, até uma coisa mais grave, uma necrose grande de tecidos, uma tromboembolia, uma embolia pulmonar, ou até o óbito, sequelas neurológicas permanentes e por aí vai. 1,7%, ou seja, em cada 1.000 cirurgias plásticas, 17 dão algum tipo de problema que vai necessitar de alguma reabordagem posterior. Esse número se manteve ao longo dos 5 anos do Cirurgia Segura. O que nós observamos, todavia, quando você associa 2 cirurgias grandes, ou 3 cirurgias de grande porte, ou 2 de grande porte mais uma de médio porte, esse índice pode chegar, na média, a 9,8%. Ou seja, você multiplica por 6 o risco do paciente. Você coloca em risco a vida do paciente. Coloca em risco a sua reputação profissional. Então, a segurança do paciente sempre deve nortear a conduta, o planejamento cirúrgico e as decisões que o cirurgião toma com o seu paciente
quando planeja essa cirurgia. Uma coisa importante, abdominoplastia. Sempre que houve associação cirúrgica de 2 cirurgias de grande porte ou de 3 cirurgias e que houve intercorrência, sempre, em 100% dos casos, a abdominoplastia esteve presente. Curiosamente, quando a abdominoplastia é feita em procedimento único e isolado, sem associação com outras cirurgias, o índice de inicialidade dela é de 0,98%. Ou seja, praticamente metade da média das intercorrências normais quando em procedimento único. Quando associada a abdominoplastia com lipoaspiração e a mastopexia, isso subiu para 19%. Ou seja, multiplicou por 11 vezes o risco do paciente sofrer algum tipo de intercorrência. Então, gente, isso é uma irresponsabilidade do médico quando faz esse tipo de associação. Faça o procedimento único, marque para 6 meses depois, faça em 2 ou em 3 tempos cirúrgicos esses procedimentos. Não, mas vou aproveitar que a paciente já está anestesiada. Aproveita que ela está anestesiada e mata a paciente, então, que ela vai morrer sem dor. É mais ou menos por aí o raciocínio. Queria aproveitar a anestesia para expor a paciente a um tempo cirúrgico de 6, 7, 8 horas, uma área cirurgiada acima de 30% da área corporal. Isso é uma irresponsabilidade com a segurança do paciente. Então, gente, quem não tiver essa publicação da SBCP, doutor Catalca pode me ajudar depois, eu acho que deve estar no portal ainda da SBCP, é a revista Plasticos, lançada em Fortaleza, em novembro de 2016, é uma capa azul royal, e o título é Cirurgia Segura. Lá está descrito esse score de risco cirúrgico ou de segurança cirúrgica. Se obedecer esse score, pode ficar tranquilo que está fazendo uma cirurgia preservando a segurança do paciente. Uma coisa curiosa, gente, ao longo da pandemia agora, no último ano, nós cobrimos 22 mil, quase 23 mil cirurgias plásticas. O que nos impressionou, o índice de infecção caiu em 1/3. A infecção cirúrgica ou infecção hospitalar caiu em 1/3 do que acontecia antes. Qual é a conclusão que nós chegamos? Tanto o médico quanto o paciente, quanto a equipe cirúrgica e, sobretudo, os cuidados pós-operatórios imediatos dentro dos hospitais, dentro das clínicas, eles foram mais rigorosos, foram mais cautelosos, foram mais rígidos com medo da Covid-19. Isso acabou resultando em maior segurança para o paciente. Por quê? Com medo da Covid-19, nós todos passamos a ser mais cuidadosos. Não apenas o cirurgião, mas toda a equipe médica hospitalar e o próprio paciente consigo próprio. Certo? Alguns cuidados higiênicos, sanitários, no pós-operatório imediato, que o próprio paciente desprezava antes da pandemia, ele passou a observar com mais rigor, com mais cautela durante a pandemia, e isso talvez seja um dos benefícios da pandemia. Protocolos, checklists, que nós sempre deveríamos ter observado, cautelas que nós sempre deveríamos ter tomado, e relaxávamos anteriormente, o medo da pandemia fez com que nós observássemos isso, e isso resultou em maior segurança cirúrgica, em maior segurança para o nosso paciente. Outra coisa que nos espantou, em 22 mil cirurgias que nós cobrimos ao longo da pandemia, isso eu falo números de 2020, não estou somando agora, porque ainda não temos os estudos, os números de 2021, mas em 22 mil cirurgias realizadas, 5 minutos, obrigado, vou encerrar antes disso. Em 22 mil cirurgias realizadas, houve apenas 4 casos de contaminação por Covid-19
no pós-operatório imediato. É um índice totalmente irrisório, totalmente desprezível. É bem verdade que o tratamento da Covid-19 no pós-cirúrgico é caríssimo. O ticket médio ficou em R$ 48 mil para o tratamento de cada uma dessas 4 pacientes. Uma delas chegou a R$ 139 mil, mas apenas 4 casos de contaminação por Covid-19. O que nós alertamos aos médicos durante a pandemia e na pós-pandemia, a anamnese do paciente tem que ser muito mais cuidadosa, tem que ser muito mais detalhada. O termo de consentimento livre esclarecido tem que ser muito mais detalhado, tem que ser muito mais cauteloso. O prontuário tem que ser muito mais detalhado do que era antes. Ou, talvez, tem que ter aqueles cuidados que nós sempre deveríamos ter tido, mas, às vezes, por pressa, às vezes, por negligência, ou por achar que não é importante, nós não o fazíamos e agora teremos que passar a fazer e vamos fazer com mais rigor, com mais cautela, com mais cuidado do que fazíamos antes. E por que eu digo isso? O paciente pós-Covid vai ser um paciente muito mais exigente, muito mais inflexível, muito mais intolerante a resultados indesejáveis, porque durante a pandemia a medicina foi a ciência mais exposta. As vísceras da medicina foram expostas para a população. E entre as discussões científicas misturadas com um grande ingrediente político, o paciente pôde observar, pôde ver, pôde concluir o quão transitórias são as nossas verdades científicas e o quanto incertas são as nossas certezas. Então, esse paciente que antes desconfiava, que antes buscava 2, 3, 4 opiniões, que antes pesquisava no Google, ele vai ser muito mais investigativo agora, vai ser muito mais exigente, muito mais inflexível. Uma coisa importante, para finalizar minha fala, eu escrevi o editorial semana passada do Manual de Publicidade Odontológica, que nós vamos publicar esse mês. E eu digo no editorial, não é porque o Conselho Federal de Odontologia autoriza o antes e o depois que você pode ficar tranquilo, porque embora o teu código de ética, isso falando para os dentistas, ele permita isso, você tá vinculado ao Código do Consumidor, ao Código Civil e ao Código Penal brasileiro. E não é porque o Conselho tolera que esses códigos, essas legislações serão mais flexíveis ou mais tolerantes com você. E o doutor Catalca bem colocou isso, que eu escrevi semana passada no editorial do Manual de Publicidade Odontológica, que já está na gráfica, e publicaremos na próxima semana. Obrigado pela atenção de todos, fico à disposição para o debate que se seguirá. Obrigada, doutor Raul. Um dia eu vou ser tão boa assim em números e estatística. Eu fiquei pensando quando eu acho que em alguma apresentação você disse que cirurgia segura teve um crescimento em 2020 durante a pandemia, não foi? 86%. Pois é, aí casa com aquilo que o doutor Eduardo comentou sobre ter um movimento maior também na clínica dele durante a pandemia, né? As pessoas... É um cenário curioso. Eu vou sugerir agora, nós temos 30 minutos para o debate, que todos abram as câmeras, porque a gente tem algumas perguntas aqui que chegaram. E aí eu pensei em fazê-las e depois a gente termina com a nossa breve discussão, pode ser? Primeira pergunta que tem aqui é para o doutor Eduardo. Está me ouvindo bem? Estou bem aqui, Fabiana, obrigado. Doutor Eduardo, o médico deve sempre ceder aos anseios, desejos e até mesmo exigências do paciente em nome da manutenção de uma boa relação, do acolhimento do paciente. Há um limite? Quando é a hora de parar?
Não, eu acho que já desde o começo, quando começa o médico deve sempre ceder, não, o médico não deve ceder às vontades do paciente. Nós temos que entender que o paciente, como eu falei na minha apresentação, é que nem uma criança mimada. Então, ele chega cheio de desejo e cabe a você, porque ele confia em você, e cabe a você dizer aquilo que pode ser feito ou não, aquilo que vai ter resultado ou não. Eu vou te contar rapidamente um caso muito curioso que foi a primeira vez que aconteceu comigo na semana passada. Uma paciente no domingo me manda uma notícia pelo WhatsApp perguntando se eu faço determinada cirurgia. Eu falei que fazia, era uma cirurgia relativamente simples, podia ser feita na própria clínica. Ela falou, então quero marcar para quarta-feira. Eu falei, tá bom. E quando ela chegou na quarta-feira, eu fui vê-la, ela já trocada, e ela me falou que estava morrendo de medo de fazer a cirurgia. Eu falei, mas por que você está com medo? Ela falou, o senhor acha que vai ficar bom? Eu falei, eu não. Ela falou, mas então por que eu vou fazer? Eu falei, eu não sei, foi você que marcou, não fui eu que marquei a cirurgia, a gente não tinha nem conversado a respeito. Ela falou, então eu acho que eu vou embora. Eu falei, eu acho que é melhor. E ela se trocou e foi embora feliz da vida. Então, eu acho que existem limites, sim, não só limites daquilo que o paciente quer, mas nos cabe mostrar a ele quais devem ser as reais expectativas dele. Né? Por mais que a gente tenda, às vezes, ser muito otimista, não, vai ficar lindo, vai ficar maravilhoso, mas é assim, tem que mostrar que tem coisas que vão ficar incríveis, tem coisas que vão ficar médias, tem coisas que vão ficar incríveis, mas vão ficar com cicatrizes, porque senão, no final das contas, nesse pós-operatório do qual nós falamos, vai ter uma quebra de confiança enorme. E existe o paciente bem intencionado e o mal intencionado. Sem se você cede muito, né, ele pode entender que você de repente está assumindo uma responsabilidade que você também não tem, né? Voltando à história da criança, é igual a criança cujo pai faz tudo. Ela fica uma criança, no final, insegura, porque não tem ninguém que mostre as regras para ela e o que pode e o que não pode ser feito. É verdade. Obrigada. Fica aí que tem mais. Agora, uma pergunta para o doutor Marco. Qual é a diferença entre marketing médico e propaganda médica? O marketing o marketing é o conceito do mercado, não é? Então, o marketing ele tem 3 pontos fundamentais, que é o produto, o público e a promoção desse produto. Tem um terceiro P, que é o ponto, que o Kotler, que é o principal pensador contemporâneo de marketing, em inglês, o Philip Kotler ele coloca o quarto ponto como o ponto onde você está, que para a gente também pode se aplicar. A propaganda, na verdade, ela entra no aspecto da promoção. Você está promovendo uma situação. Eu acho que o mais importante não é você colocar o que você faz. Eu tenho um pouco de experiência, porque antes de fazer medicina, eu fiz Escola Superior de Propaganda e Marketing. Desde os 14 anos, fui estagiário de grandes agências, enfim. Eu queria ser publicitário, entrei na escola superior, aí eu devo ter batido a cabeça na parede e falei, não, vou fazer medicina, e fui lá e fui fazer. Larguei e fui fazer. Não, está indo muito bem, continue aí. Graças a Deus as coisas estão indo bem. Mas eu acho assim, eu acho que você fazer a propaganda é uma coisa. Então, isso que a gente tem visto, que o doutor Kataoka, a gente tem um grupo, inclusive, o Kata e eu, onde a gente fala de marketing médico, e temos um grupo particular para a gente discutir essas aberrações. São verdadeiras aberrações. As pessoas acabaram se colocando como o tráfego na rede social como sendo a coisa mais importante e fazem de tudo para chamar atenção. E é aí que a gente começa a entender as implicações legais, como essa malha legal vai chegar nos vendedores de procedimentos e como ela vai chegar nos médicos. Então, o que o Facchiani falou,
em relação a você dar suporte ao seu paciente, cultivar o seu paciente, o marketing ele tem que ser realizado para quem já é seu paciente, para quem está na clínica. Não tem que ser a prioridade para as novas pessoas que você quer atrair. Ele tem que ser fundamentado exatamente em quem está do seu lado, em quem pode propagar o seu trabalho. Na verdade, um paciente, ele tem, pela minha experiência de vida, ele acaba falando muito de você, primeiro nos primeiros 20 dias, depois até 40 dias do pós-operatório, ele está falando de você. Depois a situação começa a ser uma situação mais normal, ele volta a internalizar a nova normalidade dele, e aí você acaba tendo esse tipo de coisa. Olha, eu já passei por todas as fases de propaganda, em revista, em colocar, eu sempre tive uma postura educativa e tal, mas eu posso afirmar que essa história de você prometer resultado, colocar foto, se colocar como o grande pica das galáxias, que faz isso, que faz aquilo, não sei o quê, nós temos visto casos que beiram a psicopatia. Cataoca pode dizer muito, não é, Faquiane? Então, a gente vê coisas assim que são absolutamente... Eu não sei de onde os caras tiram, sabe? O nível, eu acho que caiu muito. Com essa história de você abrir a faculdade de medicina, todo mundo fazendo medicina, são 32 mil médicos formados por ano e só 11 mil vão ter uma vaga de residência. Dessas residências vão ser 2 mil vagas decentes no Brasil, onde você realmente possa ter a complementação daquilo que foi feito. Então, nós estamos vivendo um tempo onde as pessoas realmente estão entrando para... Rede social é tudo e não fazem a mínima ideia. As pessoas não fazem a mínima ideia de como é importante isso que o Faquiane falou, de você ligar no aniversário da tua paciente, cara, parabéns, felicidades, que a sua vida só melhore, etc. As pessoas se sentem acolhidas, elas se sentem reconfortadas. Então, quando você vai fazer... Marketing não é só propaganda, existem vários outros aspectos que te diferenciam para o mercado. A qualidade do seu atendimento, a qualidade da sua equipe, como ela recebe, como ela está inteirada daquele paciente que está entrando no consultório, quais são as ações de segurança que você tem e que isso se faz perceptível para os seus pacientes, quais são as ações de educação que você tem. Eu gosto muito de trabalhar no bastidor, eu tenho uma linha de comunicação direta. Para mim, o WhatsApp funciona muito e eu tenho uma equipe para poder responder, inclusive o WhatsApp, falar com as pessoas e etc. Isso acaba funcionando. Dá muito trabalho? Dá. Mas se tem algo que realmente te ajuda na indicação, que convenhamos, não tem nada melhor do que clientela de indicação. Esse negócio de você estar fazendo papel de palhaço na rede social, fazendo dancinha, isso beira o ridículo, não dá para entender como as pessoas conseguem se sujeitar a esse tipo de coisa. Quer dizer, ou é muito... E como é que tem público, né? Não dá para... Quer dizer, público tem para tudo, para qualquer coisa que você faça. Então, se você quiser colocar pessoas sendo decapitadas no seu mulher pelada, o que quer que seja, você sempre vai ter público. É importante que as pessoas entendam para poder falar, definir, primeira coisa é o público. Quem é o meu público-alvo? Quais são as pessoas? Qual é o nível cultural das pessoas que eu gostaria de estar? Qual é a linha de pessoas onde eu consigo trafegar, onde elas conseguem entender o que eu enxergo como arte, o que eu enxergo como ciência, o que é bom senso, qual é a discussão da beleza. Hoje você chega e fala com uma grande quantidade de colegas que, por exemplo, nunca leram o Roger Scruton, que é o principal filósofo, pensador, faleceu, acho que em 2019, 2020,
que fez um tratado sobre a beleza. Então, o que é a beleza? O que as pessoas querem? Você entrar nessa linha de colocar implante de silicone em formato de bola enorme, aquele negócio que é praticamente caricato, são todas as pessoas que aceitam isso, não são? E você tem que ter uma linha de informação, de posicionamento, para ver como é que você enxerga o mundo. A minha atuação em rede social ela é pífia, é literalmente pífia. Não consigo chegar em 3 mil seguidores no Instagram. Muita gente que você vai lá, o cara está cheio de seguidor no Instagram limita a informação, então é óbvio assim, que em 95% dos casos o nego começa a comprar seguidor. Então, você comprar seguidor, por exemplo, em propaganda médica, você usar gatilhos mentais, os gatilhos que fazem com que a pessoa seja influenciada a te procurar. Isso é ético? Porque, na verdade, isso é manipulação. Você está se utilizando de mecanismos que entram por uma via inconsciente para que a pessoa se sinta estimulada a ir te procurar. Isso é ético? Sim ou não? Isso é uma discussão importantíssima. Eu nunca vi esse tipo de discussão de publicidade médica. Eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que aprofundar. Por causa disso, talvez a gente tenha aumentado o número de contestações por semana para fazer. Exato. Fica complicado depois, né, Cacau? E eu de perícias, né? Porque não acaba assim. Pelo amor de Deus, eu não aguento mais. São 32 perícias de possíveis erros médicos em cirurgia plástica dentro do IMESC por mês, tá? Vocês têm uma noção do que é isso, pessoal? E parece que é uma brincadeira, né? Eu falo com os colegas plásticos, né? E os colegas plásticos falam, você não gosta de propaganda, você não gosta de publicidade. Eu falo, porra, como eu não gosto de propaganda e publicidade se toda semana eu tô na televisão falando de algum assunto médico? Isso não existe, pessoal. Esse negócio de o médico não aparecer, o médico tem que aparecer. Tem que aparecer. Quem que tem que dar informação médica é o médico, não é outro profissional, não é o dentista, não é o blogueiro, é o médico. Só que uma informação séria, uma informação ética, e mostrar o ponto e o contraponto, o que é bom da cirurgia plástica, o que é ruim da cirurgia plástica. Cirurgia plástica é uma cirurgia, tem seus riscos, tem todos os seus benefícios, mas tem seus riscos, só que ninguém fala, né? Esse é o grande problema, e quando chega nos processos, vocês bem sabem que aí a coisa é grande, aí a coisa é um grande problema, e a bucha fica para mim, porque aí é o perito que vai ter que analisar todo aquele caso, né? Eu estava conversando com o doutor Marco esses dias para trás, e a gente estava pensando quando os advogados começarem, esses de porta de hospital, começarem a pegar cliente pelo Instagram, nossa senhora, né? Vai ser um levante. Vai se perder barra. A hora que os caras se pegarem em promessa de resultado, independente da cirurgia ter ficado boa ou não, mas as coisas são uma filigrana tão grande que ele pode entrar e falar, olha, não alcançou o resultado que ele propagou aqui. Cara, isso instigando, né? Bom, o doutor Raul e você, Fabiana, vocês muito bem podem falar que isso já é a realidade, tá? Quantos casos que não há nexo causal nenhum da insatisfação, porém, o médico ele está sendo cobrado por propaganda enganosa, promessa de resultado e principalmente danos morais e materiais por conta da exposição da imagem do paciente, mesmo com anuência na rede social, né? Isso já é realidade. Isso já é realidade. Doutor Catalca, o número concreto aqui, um levantamento que a gente fez em 2019, de todas as condenações em ações cíveis reparatórias, 11,8% delas, 11,8%, houve simplesmente a negligência informacional, certo? Não é nem a propaganda enganosa. Existia o risco de produzir aquele resultado negativo, o médico sabia que existia o risco e não transmitiu com clareza ao paciente esse risco, certo? Então, das condenações, não são os processos, aquilo que resultou em condenação. 11,8%, a técnica médica empregada, a técnica cirúrgica, o agir técnico do médico enquanto profissional
foi irreparável, incensurável, certo? O resultado foi decorrente de alguma predisposição orgânica do paciente ou algum fator superveniente na conduta comportamental do próprio paciente. Todavia, o médico não foi claro em alertá-lo que existia aquele risco. E quando você não foi claro em alertar que existe o risco, você impediu que o paciente tomasse uma decisão livre e esclarecida. Porque, sabedor do risco, ele poderia optar por não operar, certo? Ele optou por operar porque não sabia que existia aquele risco. E o médico é condenado por isso, simplesmente pela negligência informacional. Imagina quanto mais quando há uma promessa ilusória de um resultado que nem sempre pode ser alcançado, pode ser atingido. Amigos, eu vou ter que correr um pouquinho, porque tem 6 perguntas ainda. Não sei se a gente vai conseguir. Doutor Kataoka, tem 2 para você. Eu só levo porrada, né? Não, mas é porque eu estou aproveitando aqui, né? Porque para fazer a profilaxia, para não ter que depois resultado. Ó, o CRMs tem suspendido cautelarmente vários cirurgiões plásticos, membros da SPCP, por propaganda abusiva. Como o DEPRO enxerga isso? O DEPRO que está fomentando, não é fomentando, mas sim fazendo com que o CRM haja com celeridade. Por quê? O que a gente veio o CRM, veio o CFM também. Isso é um risco para a população. A banalização dos procedimentos cirúrgicos, e principalmente em cirurgia plástica, isso leva a risco à população. Quantos e quantos pacientes morrem ou têm alguma sequela decorrente dessa banalização? Vai atrás de uma cirurgia plástica pensando que está indo atrás de um cabeleireiro e não sabe. O que o Dr. Raul falou é fato, a negligência informacional. Só mostra o lado bonito, né, da modelo que tem com o abdômen trincado ou das mamas lindas, porém, o paciente não está sabendo o outro lado, que cirurgia plástica, todo e qualquer procedimento tem seu risco. Então, assim, enxergamos sim com bons olhos essas interdições cautelares, uma vez que isso gera um risco à população, sim. E acaba sendo um risco de saúde pública, né? Sem sombra de dúvida. Vou para a próxima. Chegou mais 2. A SPCP pensa em fazer ou está fazendo alguma campanha educativa para orientar a propaganda dos cirurgiões plásticos? Sim, a gente está fazendo um manual, isso dentro do DEPRO, e não só isso. A nossa grande ideia, isso desde o começo da gestão, é o banco de imagens, né? Esse banco de imagens dentro da sociedade, com o selo da sociedade, bem como o selo do CFM, para quê? Para o paciente saber que numa abdominoplastia pode ter um bom resultado, como pode ter um resultado com queloide, cicatriz hipertrófica, com uma necrose. Esse banco de imagens, ele vai trazer para a população pelo menos um olhar um pouco crítico e diferente do que está acontecendo. Só as imagens da internet, só a imagem do Instagram? Não, vai ter o contraponto de tudo que pode acontecer com uma cirurgia. Isso mostra para o judiciário, pelo menos, uma boa fé do cirurgião plástico, que mostra todos os lados de uma complicação ou mesmo de um lado bom da cirurgia plástica. Perfeito. Doutor Alexandre, além da qualidade do atendimento, marketing, pessoal do médico com a divulgação do seu estilo de vida, isso é uma boa ferramenta para segmentar um determinado nicho de mercado de acordo com o público que o médico deseja atingir? Para mim mesmo, para o Marcão ou para o Eduardo? Está escrito Alexandre. Não, mas eu acho que vai mais para o Eduardo ou para o Marcão, isso aí. Eles são melhores que eu. Mandaram para você. Pô, eu só levo ferro, tá vendo? Mas tem mais eu vou te ajudar um pouco. Eu vou te ajudar um pouco, Alexandre. Eu estava pronto para responder a pergunta, entendeu? Então, dessa vez eu vou ajudar. É o Eduardo, eu também acho. E depois tem mais também. Vai. Eu tenho uma vivência de rede social diferente do que o Marco falou. Eu tenho uma vivência de Instagram, eu sou um cara que eu estou no Instagram, e eu acho que quando você mostra, assim, qual que é a minha ideia de Instagram, né? Qual que é a minha imagem no Instagram? Porque a rede social,
Quando você coloca qualquer coisa numa rede social, e a gente estava falando de propaganda, inclusive, você precisa ter consciência do que você está colocando. Você não pode falar, eu coloquei sem querer, eu coloquei, mas não sabia. Não, nós somos médicos, entendeu? Pelo amor de Deus, a gente sabe operar uma pessoa, você não sabe o que vai acontecer quando você põe uma imagem na rede social. Então, eu acho que a rede social é uma mescla daquilo que você faz, do seu trabalho, do seu dia a dia médico e do seu dia a dia pessoa. No consultório mesmo, eu passei por uma fase inicial que todos nós passamos, onde por insegurança ou por estar iniciando a nossa carreira, a gente cria um personagem. Então, quando a gente entra no consultório, a gente é mais sério, a gente fala de uma maneira mais ponderada, a gente arruma o cabelo diferente, porque agora nós somos sérios. Isso, na verdade, todos nós sabemos que é imaturidade. Conforme a coisa vai andando, você no consultório é igual você no dia a dia, né? Você passa a ser a sua personalidade. Você fala o que você pensa, você trata o paciente da maneira como você trata as pessoas. Então, eu acho que na rede social, quem coloca o seu estilo de vida, aquilo que você faz na sua vida, você está mostrando ao seu paciente, olha, eu trabalho aqui, nesse lugar, o meu ritmo de vida é esse, e eu penso dessa maneira. Eu gosto de fazer essas coisas, eu gosto de comer bem, eu gosto de viajar. Eu acho que faz parte isso na cirurgia plástica. Nas outras especialidades é tudo muito diferente, mas quando muitas vezes a paciente vai escolher o cirurgião plástico, ela quer alguém com quem ela se identifique, né, para saber se ela vai colocar os peitão desse tamanho, como o Marco falou, ou se vai colocar uma coisa mais low profile. Eu acho que faz parte só, Fabiana. Eu concordo com o paciente que você se identifica pelo perfil também. Você cria uma... Você se identifica, a sua identidade combina com essa mistura que você falou de personalidade, vida pessoal e um pouco de trabalho. Assim como tem uma coisa que o Alexandre tocou muito no ponto, que nós sabemos, a bendita da Lipo HD, né, Alexandre? E que era... Primeiro que assim, aquela Lipo HD só tem na rede social, vamos combinar, Alexandre? Eu nunca consegui ver essa Lipo HD na minha clínica. Mas na rede social elas ficam daquele jeito, bonita, sarada e brilhante no pós-operatório. E brilhante. Aquele tipo de imagem, ela atrai um determinado tipo específico de paciente. É verdade. Não é o meu paciente, por exemplo. Ele não quer aquele abdômen sarado, todo gomadinho e tal, mesmo porque nós sabemos que se você conseguir fazer isso, se eu conseguir fazer aquilo, daqui a 4 anos, né? Como é que vai estar isso? Vai estar um desastre. É verdade. Um desastre completo. Então, falando aquilo do que se identifica do médico, tem também aquele paciente que, infelizmente, acaba se identificando com pessoas de um caráter duvidoso, né? Mas aí, da mesma forma que o médico também sabe o que está publicando, o paciente também tem que saber onde está entrando, né? Ele paga por isso, né? Mas o Alexandre, ele conhece essa coisa melhor do que eu. Quando se faz uma propaganda bem feita, bonita, o paciente ele fica induzido, o paciente sonha com aquilo, né? É a brincadeira que a gente faz do McDonald's, né? O Big Mac nunca foi daquele jeito que aparece na propaganda, mas dá água na boca, você vê aquele Big Mac, você fala, nossa, eu preciso comer um Big Mac agora, está uma delícia, né? Então, ele vai um pouco. E elas acham mesmo, ela vai lá, a gente sabe disso, a gordinha que está com 1,50 m, 80 quilos e querendo ficar com o abdômen sarado, definido, igual apareceu, elas vão. Sonho se vende. Um bom marketing, o Marco sabe disso, vende sonhos irreais. Por isso que eu coloquei, será que isso é ético? Quer dizer, essa indução, imagens maravilhosas, etc. Então, uma das coisas que assim mais me chama a atenção é o cara terminar a cirurgia, beijando apaga a luz, o paciente de óleo e coloca lá que ele é com a luz incidindo. Apaga a luz, joga só o foco, né? Como se aquilo fosse ficar no pós-operatório daí 2 meses e tal. Exato. Hoje, uma paciente, olha só o poder disso. Hoje, uma paciente que eu opero semana que vem o nariz,
ela me pediu, doutor, será que isso pode tirar aquela foto ainda na cirurgia, quando a cirurgia acaba, que mostra que o nariz ficou lindo? Falei, Nossa. meu Deus do céu, não posso. Eu falei, não posso. No hospital que eu opero, eles não permitem. O que eu vou falar para a moça, entendeu? É difícil, porque ela vê isso na internet o tempo todo. Ela podia ter levado uma foto da internet e falado assim, doutor Eduardo, eu quero esse nariz aqui. Ia ser pior. Vou continuar com você, que tem mais uma pergunta para você. Doutor Eduardo, como proceder para transmitir com serenidade e sinceridade uma notícia ruim para o paciente e talvez família? Eu vou lhe dizer, eu acho que são dois aspectos. O primeiro, que nós sabemos como médico, é treinamento. A primeira notícia ruim que a gente teve que dar ainda na faculdade ou na residência foi um desastre. A gente nunca esquece esse momento. Segundo, é a certeza de que você vai poder resolver isso de alguma maneira, né? Eu acho que existem tragédias na cirurgia plástica ou em qualquer outro ramo, eu acho que existem. De modo geral, quando você procura fazer as coisas ruins, você não chega no ponto tragédia. Você chega no ponto, eu tenho uma notícia ruim. Infelizmente, houve uma deiscência, estava esperado no seu caso, a gente já viu acontecer inúmeras vezes, nós vamos tratar e vai ficar bom. Eu acho que se você tem a certeza de que você tem a capacidade para resolver aquilo, se você está disposto a resolver aquilo, porque aquilo vai levar um tempo, você vai escutar o paciente xingando na sua orelha, a coisa vai bem. Eu tive um professor de cirurgia plástica e teve uma frase dele que eu nunca me esqueci, eu guardo até hoje, é assim, eu fiz o meu melhor. Eu estudei 12 anos da minha vida, eu me atualizo, eu participo de congressos, eu faço com atenção. Então, assim, eu fiz o meu melhor. E você precisa ter essa certeza para transmitir ao paciente que você fez o melhor, que você vai estar fazendo o melhor e que você vai continuar cuidando dele. É chato para todo mundo. Toda vez que acontece qualquer bobagem no consultório, Fabiana, pode ser a coisa mais idiota. Nós, médicos, ficamos chateados. Se o fato de dizer, mas ele opera 10 casos por dia, todo dia, isso não muda. O irresponsável, sim. O irresponsável, ele não está nem aí. Mas eu vejo colegas com clínicas enormes, colegas famosos, voltarem do seu fim de semana para ver o paciente, não conseguirem dormir à noite porque aconteceu alguma coisa, o paciente começou a ter uma falta de ar, você já fica desesperado, você já manda o pronto-socorro fazer tomografia, fazer tudo, porque pode ter dado uma embolia. Então, mas para o paciente, a gente tem que transmitir segurança e serenidade, entendeu? Eu acho que a experiência nos traz isso. Eu queria complementar um pouco essa resposta, né? Queria complementar um pouco, porque comunicação de más notícias é um dos pilares de humanização em saúde, sabe? E uma das coisas assim que eu realmente aprendi em tudo da minha vida, em tudo que eu vivi, Faki, é que o paciente tem que ter, independente da maneira que você fale, ela tem que ter certeza que você vai estar do lado dela para resolver a situação. Se ela tiver essa certeza, está tudo bem. Segurança, né? Acolhimento. Doutor Alexandre, a Alemanha é o país mais rigoroso no que se diz respeito aos termos de consentimento. Um médico que realiza um procedimento sem o termo comete um crime na Alemanha, pelo Código Penal. Vem surgindo uma discussão de pacientes receberem TCI com imagens dos riscos. O que o doutor acha disso? Eu acho fantástico e isso eu já faço na minha prática do dia a dia, tá? Eu faço o meu termo de consentimento e a gente apresenta imagens de complicações, né? Para não ter a negligência informacional do paciente, ou seja, vou fazer uma gigantomastia. A gente sabe que, estatisticamente, uma gigantomastia pode chegar até 30% de casos de necrose de areolas, 20% a 30% de deiscências e cicatrizes.
Se você mostra uma fotografia daquilo, o juiz ele não pode falar da hipossuficiência do paciente em não saber ler ou não conseguir concatenar as ideias do que está escrito. A imagem está lá. Não tem como falar em negligência informacional. Então, eu acho isso fantástico. Eu acho que todo médico deveria ter isso, né? E o banco de imagens da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, ele vem para casar com isso. Está lá estampado a necrose de areola, está lá estampado a necrose numa lipoaspiração, está lá estampado a fibrose da lipo-HD. Está lá escrito, está lá desenhado, está lá pintado. Até porque se você sabe do pior, quando você recebe o melhor, você fica feliz. O contrário não é assim, né? Então, aí você põe na sua rede social só aquela modelo com o abdômen trincado, putz, vai chegar a fibrose da lipo-HD, aí vai lá para o perito, o bobão que está lá analisando, né? Qualquer lipo. Né? Aí você vai falar, bom, isso é uma complicação descrita na literatura e tal. Só que aí o juiz fala, filho, mas aí, na sua rede social, só tem caso bonito, cada paciente ficou bem meia boca, e aí? E aí? Como que vai defender? Não tem defesa. Não tem. Uma pergunta para o doutor Marco. O que o senhor acha de cirurgiões plásticos que fazem permuta com digital influencers? Essa é uma questão interessante, sabe? Isso é uma questão interessante. Você fazer um formador de opinião, você fazer cirurgia de um formador de opinião, você tem um risco muito grande da sua cirurgia não ir bem, e se você não tiver especificado super bem, você está abrindo uma situação enorme para te fritarem na rede social. Então, é assim, eu nunca fiz. Tem formadores de opinião que eu já operei na minha vida super bem, mas eu gosto de cobrar. Eu cobro. Eu preciso cobrar porque esse é o meu sustento. É uma coisa que acaba acontecendo e se você não fizer isso, você não tem respaldo emocional para segurar uma complicação, inclusive. Então, eu acho que você fazer uma cirurgia, contratar alguém para propagar o teu resultado, não é ético. Não é ético. Não é uma coisa... Eu não faço nem... Eu não dou repost das pessoas que operam e falam, nem isso. Não faço absolutamente nada. Agora, é uma condição, eu não sei, por exemplo, uma das coisas que eu penso muito em termos de mercado para a nossa abrangência nacional seria pensar em turismo de saúde, turismo internacional de saúde. Nós temos cirurgiões maravilhosos aqui e nos Estados Unidos, por exemplo, quando eles gastam pouca grana, uma cirurgia barata lá, nós estamos falando de um universo de $10.000 de cirurgia. $10.000 para cá, dá para o cara vir fazer uma cirurgia aqui com $10.000. O cirurgião vai ser muito bem recompensado e ele ainda vai estar dentro de uma estrutura de acolhimento muito boa, com hotel. Então, eu acho que esse é um aspecto que a gente precisa pensar um pouco. Eu não concordo, por exemplo, com foto de antes e depois. Primeiro, pelas repercussões legais. Segundo, porque isso acaba te colocando numa situação de disputar o limbo da internet. Isso é fato, que são pacientes que estão lá vendo dinheiro e não o cirurgião. Por isso que eu concordo totalmente com o Facchiani dentro daquilo que ele fala. Você entrar no meu Instagram, tem os meus desenhos, tem as coisas que eu gosto dos meus bonsais, tem as coisas que eu gosto de fazer, tem uma outra festa que eu toquei lá, enfim, gosto de música eletrônica e etc. Então, as pessoas têm que o que eu acredito é que as pessoas devam se identificar com quem você é, que é isso que o Edu acabou de falar. As pessoas vão se identificar com você e você acaba atraindo seus semelhantes e nada melhor do que você atrair seus semelhantes para que faça... O meu maior patrimônio é a minha clientela.
É gente que hoje eu estou na terceira leva de cirurgia dos meus pacientes, e hoje eles me perguntam, cara, meu filho está entrando na faculdade, o que você acha que é legal? Eles me ligam, muita gente me liga para falar, cara, meu neto está entrando agora na escola, que escola você acha que vale a pena? Onde os teus filhos fizeram e tal. Porque eu me coloco como uma referência de vida, não como um vendedor de procedimento. Então, esse negócio de você colocar formador de opinião é um negócio muito perigoso. Muito perigoso, primeiro, pela concorrência desleal, segundo, porque você não consegue prever o que vai acontecer e não sabe se esse negócio pode voltar para cima de você. Eu não vejo, não, com bons olhos, não sei, não pode ser que... Acho que a gente precisa pensar um pouco mais, eu até convido o Raul, o Cata e o Edu para a gente raciocinar um pouco mais nesse sentido. Mas, por exemplo, uma das coisas que eu acho que a gente tem que ter é uma adequação em termos de divulgação de assuntos médicos para o mercado internacional. Cara, nós somos um país de turismo, de belezas naturais, então por que não aproveitar os nossos talentos para que a gente acabe operando essas pessoas que vêm da Europa, dos Estados Unidos, o que quer que seja. Então, o banco de imagens do Cataoca é um negócio sensacional do ponto de vista que a gente consiga mostrar, ter referências. E aí, olha, isso pode acontecer, isso não pode acontecer, e etc. E eu sou assim, você gostou de mim, vem aqui que a gente vai se dar bem, vai fazer cirurgia. Eu já estou com ideias já para a próxima live, assim, de gente causar maior confusão, assim. Porque é bom ter pessoas que discordam também, né? Sim, sim. Né? Para a gente chegar até para entender e entrar num consenso, assim, formar opinião, né? É. Tem mais uma para o doutor Eduardo. Quando quebrada a relação médico-paciente e o paciente insatisfeito começa a denegri-lo nas redes sociais, como proceder? Acho que ele deveria se suicidar. Eu acho que o que acontece é o seguinte, para haver uma quebra de relação a ponto do paciente ir para as redes sociais e te difamar, eu acho que você, como médico, ultrapassou tudo o que poderia ter sido, entendeu? Porque existe um momento em que a cirurgia pode dar errado. Existe um momento em que a cirurgia deu errado e o paciente, por conta até de influência de familiares e amigos, perdeu a confiança em você, ou foi se consultar com outro colega, nem sempre com uma ética tão ilibada, e ele falou, nossa, mas claro, tendo sido operado pelo fulano, só podia estar essa desgraça mesmo, e aí vai por água abaixo o último resquício que o paciente tinha de confiança em você, e ele resolve mudar e partir para outro colega, arrumar aquilo que não está certo, arrumar aquilo que não está bom. E aí existe um terceiro estágio, que é ainda ele ir para as redes sociais e começar a falar mal de você. Eu acho que quando chega nesse momento, se você tiver como se defender, você contrate um advogado para tentar te defender. Outro dia eu vi escrito no muro, aqui no Morumbi, tem um muro onde o paciente pichou o nome do médico. O fulano de tal acabou com a minha vida, né? O Alexandre até reconheceu o número pela cabecinha dele balançando. Então, não é nem cirurgião plástico. Mas eu acho que, na verdade, você vai estar recebendo algum tipo de castigo em função de você ter deixado a situação chegar a esse ponto. Muitas vezes até por medo, muitas vezes até por omissão, você foi largando o paciente para deixar nisso. Não tem o que fazer, Fabiana. A rede social é uma coisa terrível. Você plantar uma coisa na rede social é fácil. Para você tirar isso depois é muito difícil. Nós todos sabemos, de inúmeras carreiras que se perderam por causa de uma única fotografia. Está cheio aí de exemplos, não vamos ficar citando, mas está cheio de exemplos em várias áreas.
Então, o paciente chegar aí para a rede social para falar mal do médico é porque a coisa realmente ultrapassou todos os limites. Aí não tem, eu acho que não tem muito o que fazer, você se recolha, você finja que não está vendo isso, ou você coloque um advogado para resolver o assunto. Eu vou te falar que acontece muito no escritório, né? Eu ia falar até para, nesse caso, acionar o gerenciamento de crise da ANADEM, né? Mas eu acho, então, mas quando eu até falei, desculpa te interromper, quando eu falei contrate um advogado, contrate alguém que possa solucionar isso para você. Porque existe um momento, eu não sei qual dos dois foi o Marco ou o Alexandre que comentaram isso, que é o seguinte: o paciente ele está insatisfeito, né? Ele está insatisfeito com alguma coisinha, você vai lá e arruma essa coisinha. Não, eu estou insatisfeito, mas eu quero arrumar com outro médico. Quero arrumar com outro médico, quero que o senhor pague para eu arrumar com outro médico. Tá bom, chegamos no segundo estágio. Mas existe um terceiro estágio que o paciente, nem sempre movido com as melhores intenções, ele vai querer só arrancar dinheiro de você. É verdade. Né? Não, eu acho que eu fui prejudicado, eu acho que eu não quero os 10 mil da cirurgia, eu quero 300 mil para eu ficar tranquilo. A partir desse momento, a gente está falando só sobre dinheiro. Médico não é muito bom para falar sobre isso. Então, contrate alguém que faça isso por você e pronto. Porque o paciente também ele não está insatisfeito com a cirurgia, mas ele quer se valer de alguma situação para ganhar dinheiro em cima do médico. Então, eu já recebi. Doutor Eduardo, eu gostaria de complementar aqui, juntando com a pergunta que foi feita ao doutor Mastronoakis anteriormente, sobre o que ele acha de médico que permuta com digital influencer uma cirurgia em troca de divulgação. Esse é o grande perigo. Quando um paciente que contratou, pagou os honorários, tem um resultado indesejado, o nível de insatisfação, de frustração, de reação é um. Agora, quando você trabalha com digital influencer, o terreno dele, a ferramenta de trabalho dele são as redes sociais, é a internet. Então, esse paciente que você permutou com ele em troca de divulgação, se der um resultado ótimo, satisfatório, ele pode encher a tua sala de espera por algumas semanas, entendeu? Pode haver um resultado imediato bom para a sua carteira de pacientes. Todavia, se der qualquer resultado negativo, a ferramenta dele é a rede social. Então, eu queria trabalhar com o quê? Com seguidores. Tivemos um caso famoso, podemos dizer o nome, a Vanessa Urashi. A Vanessa Urashi tinha 800 mil seguidores. Ela subiu para 3 milhões e 800 mil quando se tornou vítima de um cirurgião plástico, entendeu? Por quê? Existe uma propensão natural de você se solidarizar com a vítima. Então, quando um digital influencer se diz como vítima de uma situação, ele multiplica o número de seguidores. Então, não interessa se você processar, pedir danos morais por depois, porque o que ele vai faturar com os seguidores que ele amealhou em cima de fazer, de falar mal de você, compensa para ele sempre vai compensar. Então, é o maior desastre quando você fez uma permuta por propaganda nas redes sociais, se houver um resultado indesejado. Aquele digital influencer vai se fazer de vítima e, em função de ser vítima, ele vai multiplicar. É gasolina para ele, é gasolina. Vai multiplicar os seguidores. Vai acabar com a tua carreira. Até porque é o perfil, né, que a gente estava conversando. A paciente, ela, de repente, ela não se vê nesse modelo da digital influencer, né? Então, ela não vai procurar isso. E só complementando uma ideia, o paciente me procura, insatisfeito com o resultado de um outro colega, numa cirurgia de mama, e tá bom, vamos arrumar, não tem problema. Não, doutor, só fique tranquilo, mas é ele que vai pagar. Eu falei, tá bom, isso é um acerto entre a senhora e o outro cirurgião. Ela falou, não, mas eu quero que ele também pague meu rosto, porque afinal a mama ficou ruim, então eu quero que ele pague para arrumar a mama e para fazer o rosto.
Entendeu? Então, esse tipo de atitude é que é problemática, entendeu? E eu acho que o colega tem que procurar um advogado, ou tem que procurar a DADEM, ou tem que procurar alguém para negociar isso. Porque nós estamos falando daí, a gente tem que entender que nós estamos falando só de dinheiro nesse momento. Não é da sua capacidade profissional. Não se sinta diminuído porque você teve uma complicação, porque todo mundo tem, todos nós temos. O perigo é o médico se sentir diminuído e ficar à mercê do paciente mercenário. E tem muito. Bastante. Porque quem está interessado em resolver o problema não se expõe em rede social, né? Exato. Claro. Acho. Pessoal, queria agradecer a participação dos expositores, dos nossos convidados. Foi muito boa essa conversa. A gente passou um pouco, porque a gente se empolga, um assunto muito interessante. Dá para ficar aqui umas 3 horas, eu acho. Eu ficaria. Obrigado pelo convite também, Fabiana. Obrigado pelo convite, foi ótimo. Parabéns. Foi muito legal. Vamos repetir mais vezes para evitar. Parabéns, viu, Fabiana? Foi demais, cara. Eu queria agradecer a inspiração também ao Dr. Marcos. Muito bom, muito bom. Me inspirou para isso e para milhões de outras coisas. Muito bem, muito bem. Eu queria agradecer ter trazido o Facchiani aqui, porque para mim foi uma grata surpresa. Ô, Facchi, me fala uma coisa, cara. Por que o tempo só passa para mim? Você está igual, meu. Eu sou cirurgião plástico, né? Ô, Marco, eu fiquei com os filmes agora, pô. Você não agradeceu a minha presença, você Marco. Meu amor, você é o amor da minha vida. Insubstituível. Acho que só sobrou eu e você, Alexandre. Nem a minha, pô. Que chato, vamos sair daqui, né? Uma troca de gentilezas. Então, pô. Tá vendo? Eu só levo porrada mesmo, tá vendo? Você é o corregedor, Cataoca. Você é o corregedor, cara. Caramba, meu. Mas obrigado, viu, Fabiana, Raul, Marcão, Eduardo, obrigado, gostaria de te parabenizar pela ideia do banco de dados. Não, mas a ideia não é minha, Marcão. Isso daí vem da sociedade há muito tempo, tá? Há muito tempo. A gente está tentando colocar em prática dentro do CFM, tá? Estamos levando porrada também lá, mas vai vingar. O negócio vai vingar. Sim. Parabéns. Parabéns por tudo. Vai sim. Tem previsão não, né? Em breve. Bem breve mesmo. Legal. Gostei. Tá bom, gente. Obrigada. Obrigado, viu, pessoal? Boa noite. Grande abraço. Boa noite, gente. Um forte abraço. Valeu. Obrigado. Um abraço para todos.